Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Muito boa noite para você. Em denúncia ao Ministério Público, o empresário Edson Torres diz que pagou propina ao governador afastado do Rio, Wilson Witzel, quando ele ainda era juiz. A nova denúncia aponta Wilson Witzel como líder de uma organização criminosa que teria desviado 50 milhões de reais dos cofres públicos. O documento, elaborado pela subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, parte do depoimento do empresário Edson Torres, apontado como operador financeiro do grupo do pastor Everaldo Pereira, um dos pilares do esquema. Após a realização da operação Tris in Idem, em agosto, Edson Torres compareceu voluntariamente ao Ministério Público Federal para prestar esclarecimentos. Ele contou que um grupo empresarial pagou 980 mil reais a Witzel, quando o governador afastado ainda era juiz federal. Durante a campanha para o governo do estado, os empresários pagaram mais 1 milhão e 800 mil reais. Em troca, Witzel lotearia secretarias e empresas estatais. O grupo teria estruturado uma caixinha da propina, que receberia um percentual entre 3% e 7% dos contratos públicos na saúde, no Detran e na SEDAI, a Companhia de Águas e Esgoto do Estado. Além de pedir que os denunciados sejam condenados por organização criminosa e percam os cargos, a subprocuradora que assina a denúncia pede também que eles paguem 100 milhões de reais de indenização, 50 de danos materiais e 50 de danos morais coletivos. De acordo com o documento, o grupo instalou no governo um esquema nos mesmos moldes dos governadores que antecederam Witzel. Segundo a denúncia, o pastor Everaldo seria o responsável por organizar toda a estrutura criminosa no Detran, na SEDAI e na área da saúde, comandando orçamentos, contratações e distribuição de cargos. Além de Witzel e Helena, estão entre os 12 denunciados o ex-secretário de Saúde Edmar Santos, o pastor Everaldo Pereira, o ex-prefeito de Volta Redonda Gotardo Neto e o empresário Edson Torres. Esta é a segunda denúncia contra Wilson Witzel. A primeira, no fim de agosto, por corrupção ativa e passiva, o afastou do cargo de governador do estado. Na ocasião, a Procuradoria-Geral da República chegou a pedir a prisão preventiva ao STJ, que só autorizou o afastamento por 180 dias e a adoção de medidas cautelares. O governador afastado também enfrenta na Assembleia Legislativa um processo de impeachment, que já teve parecer favorável do relator da comissão especial. Em nota, o governador afastado, Wilson Witzel, disse que trata-se de vazamento de um processo sigiloso para atingi-lo politicamente. A defesa do pastor Everaldo afirmou que ainda não teve acesso ao documento e não comentará trechos do processo que corre em segredo de justiça. A defesa de Helena Witzel não respondeu à nossa produção. A defesa do ex-secretário Edmar Santos avisou que não vai se manifestar. E nós não localizamos a defesa do ex-prefeito de Volta Redonda, Gotardo Neto. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu à Justiça a suspensão do exercício da função pública da deputada federal Flor de Lis, acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo. O MP também quer que ela use uma tornozeleira eletrônica e seja obrigada a cumprir recolhimento domiciliar noturno. Um dos argumentos é a dificuldade de encontrar Flor de Lis. O MP cita que a própria Corregedoria da Câmara dos Deputados teve dificuldade em localizar e intimar a deputada. A Justiça ainda não respondeu ao pedido do Ministério Público. O Ministério Público do Rio Grande do Sul cumpriu um mandado de prisão contra um vereador no município de Viamão. A ação de hoje foi um desdobramento da Operação Capital, deflagrada em fevereiro, que afastou o prefeito da cidade. Foram a partir das investigações de fevereiro que o Ministério Público chegou ao resultado de hoje com a prisão preventiva de um vereador de Viamão. A decisão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é baseada nos indícios de ilicitude e superfaturamento relacionados à contratação de serviços médicos, incluindo o período da pandemia da Covid-19. Também com indícios de irregularidade na aquisição de tênis sem licitação nos anos de 2018 e 2019. Foram verificados, inclusive, através do material apreendido nessa operação e na investigação que dali decorreu,
a persistência de algumas das irregularidades ali constatadas e a existência de novas irregularidades. Além disso, o Ministério Público investiga a continuidade de fraudes e superfaturamento na contratação de serviços de limpeza urbana e manutenção de prédios públicos, utilizando empresa de fachada em nome de um laranja do Legislativo local. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a morte de uma jovem de 20 anos numa clínica de Belo Horizonte, onde ela passou por cirurgias plásticas. A família alega que houve negligência. Em busca de respostas, a família de Edisa Solone passou o dia na porta da clínica de cirurgia plástica, onde a cabeleireira de 20 anos morreu. Eu só quero justiça. Nada do que eu fizer vai trazer minha filha de volta. Nada, eu sei que nada vai trazer minha filha de volta. Mas para não acontecer com outras mães o que está acontecendo comigo, porque está doendo muito. Está doendo muito. Ele arrancou um pedaço de mim. Ele fez um buraco no meu coração. Na última sexta-feira, Edisa passou por 3 procedimentos estéticos, entre eles a lipo-HD, que é a abreviação de lipoaspiração de alta definição. Essa técnica viralizou nas últimas semanas depois que famosas divulgaram o abdômen definido depois de passarem pela cirurgia. O médico Josemar Heringer também chegou a postar nas redes sociais o antes e o depois do procedimento, comemorando o resultado. Mas 4 horas depois, ainda na clínica, a cabeleireira reclamou de dores e chegou a desmaiar. Edisa foi transferida para um hospital que tem CTI, mas morreu pouco tempo depois. Segundo a família, ela pagou R$11 mil pelas cirurgias e exames pré-operatórios alertavam sobre problemas que exigiam cuidados na realização dos procedimentos. Quando a minha irmã foi fazer o risco cirúrgico, constou que ela tinha uma pequena mancha no coração que ela poderia sim operar, que ela estaria apta para operar, só que ela não poderia operar em clínica, teria que ser em um hospital. E ele estava ciente disso, mesmo assim ele insistiu, né? No fim da manhã, a Polícia Civil foi à clínica recolher documentos, interrogar a equipe e conferir a estrutura do local. Edisa não foi a primeira paciente que morreu depois de fazer uma cirurgia aqui nessa clínica. De acordo com a polícia, o estabelecimento não tem alvará para todos os procedimentos que oferece. E o médico que operou a Edisa também não tem especialização da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Essa clínica não tem determinados alvarás de autorização, assim como, né, o corpo que faz parte da clínica já tem um histórico anterior da prática de um possível homicídio culposo anteriormente praticado em 2011. Em nota, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica informou que o médico que fez a cirurgia em Edisa não tem título de especialista, um registro que garante que o médico, além de exercer a medicina, também é especialista em alguma área. Segundo o Conselho Federal de Medicina, o médico pode até realizar procedimentos estéticos, mas não pode dizer que é um cirurgião plástico. A Clínica Belíssima afirmou que tem alvará da Secretaria Municipal de Saúde para realizar cirurgias plásticas e que o médico Josemar Heringer solicitou exames da paciente que indicaram que havia segurança na realização dos procedimentos. O médico ainda disse que prestou socorro à paciente e que concluiu a especialização em cirurgia geral e plástica. Uma bebê de apenas 20 dias foi salva de um engasgamento por policiais militares de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O pai da pequena Antonella acionou a equipe e informou que ela estava engasgada e sem respirar. Imediatamente, um dos policiais pegou a criança nos braços e iniciou uma manobra para o desengasgamento. A pequena, felizmente, voltou a respirar, foi levada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros e passa bem. Uma operação da Polícia Civil de Pernambuco prendeu hoje um grupo suspeito de integrar torcidas organizadas e praticar crimes na região metropolitana do Recife. A polícia cumpriu 10 dos 15 mandados de prisão expedidos pela Justiça no Grande Recife. Todos são suspeitos de integrar torcidas organizadas e praticar crimes como danos ao patrimônio, corrupção de menores e lesão corporal. Entre os presos estão suspeitos de uma briga ocorrida em fevereiro deste ano, durante a festa de 106 anos do Santa Cruz,
no centro do Recife. Imagens postadas nas redes sociais facilitaram a captura dos envolvidos. Eles costumam fazer isso, gravar e postar nas redes sociais para se vangloriar. Isso acaba até facilitando a investigação. A gente se vale tanto dessas postagens nas redes sociais, como câmeras de segurança que a gente consegue encontrar muitas vezes nos locais. Por conta dos vários episódios de violência envolvendo as torcidas organizadas dos times locais, em 17 de fevereiro deste ano, a Justiça determinou a extinção dessas organizações. A Inferno Coral, formada por torcedores do Santa Cruz, a Torcida Jovem, dos torcedores do Esporte, e a Fanáutico, dos torcedores do Náutico. Mas esses grupos continuam atuando na clandestinidade. Eles saem nos que eles chamam de bonde. Então eles montam um grupo e saem em busca de vítimas. E a escolha muitas vezes é aleatória. A gente percebe que a vítima foi surpreendida. Hoje foi apreendido um caderno com uma contabilidade. E nessa contabilidade a gente tem uma movimentação financeira, supostamente, doações feitas por vereadores e deputados. Do Recife, vereadores aqui do Recife e deputados estaduais. Ainda é cedo para afirmar alguma coisa, porque toda essa contabilidade ela vai ser analisada para a gente verificar se se trata de uma contabilidade legal ou se alguém está financiando atividades ilegais. Além das prisões, a polícia cumpriu 11 mandados de busca e apreensão. Um assaltante foi morto pela polícia após invadir uma casa e fazer uma família refém na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo. Outros 3 criminosos foram presos. Passava das 8h30 da noite de ontem, quando um pedreiro que se preparava para lavar o carro foi surpreendido pelos bandidos na porta de casa. O bando invadiu a residência e rendeu toda a família. Durante o assalto, os criminosos foram surpreendidos com a chegada da polícia. Um deles trocou tiros com a PM e morreu. Os outros integrantes da quadrilha foram encaminhados para uma delegacia da região. Quando a polícia chegou, eu estava no quarto. Eu só escutei o barulho. Barulho, tiro. Veio mesmo a polícia, eu não vi. Eu não estava no quarto, né? Na hora que eles chegaram. Quando eles chegaram no quarto onde o senhor estava, o que o senhor sentiu? Eu me senti tão bem, cara. Me senti bem, me senti livre, entendeu? Eu achei que eu já estava salvo. Há 2 meses, a família do pedreiro, que não quis se identificar, se mudou da comunidade onde vivia para alugar uma casa nessa rua, aparentemente tranquila da zona oeste de São Paulo. Depois do assalto, eles não sabem se vão permanecer no mesmo endereço. Com os criminosos, a PM apreendeu uma arma de brinquedo. A polícia identificou que um dos assaltantes preso tinha mandado de prisão. 3 homens ficaram gravemente feridos após o desabamento da laje de uma casa na Vila Matilde, na zona leste de São Paulo. De acordo com os bombeiros, os 3 homens estavam trabalhando na demolição de uma casa quando a laje desabou em cima deles. Eram 3 trabalhadores que executavam a demolição dessa edificação. Foi quando houve, muito provável, eles devem ter quebrado algum pilar e houve o colapso dessa estrutura. Sendo que foram socorridas 2 vítimas com escoriações leves e uma terceira vítima, ela ficou presa num bolsão. Houve uma necessidade do trabalho do Corpo de Bombeiros para fazer todo o escoramento desse bolsão e fazer o resgate dessa vítima, né? Os bombeiros foram em 13 viaturas ao local para ajudar a retirar as vítimas dos escombros. Os 3 resgatados, de 25, 35 e 39 anos, foram levados para hospitais da região e estão internados em estado grave. Em nota, a Defesa Civil informou que existe um pedido de execução de demolição da obra em análise. Porém, o proprietário não respeitou o prazo para autorização e, por esse motivo, ela também foi embargada. A Polícia Federal, o IBAMA e a Polícia Militar Ambiental realizaram uma operação em São Paulo para combater o contrabando e a comercialização de peças de marfim. O material era vendido na Feira de Antiguidades do Vão Livre do MASP. Pelo menos 8 pessoas serão ouvidas suspeitas de contrabando e receptação. 11 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Polícia Federal. Os endereços estavam vinculados a pessoas que supostamente importaram ou comercializaram obras de marfim, material extraído dos dentes de elefantes. Esse material ele foi encontrado sendo comercializado na região da Avenida Paulista, mais especificamente na feira, que é destinada à comercialização de antiguidades, no Vão Livre do MASP,
A suspeita é que o marfim tenha vindo da África ou da Ásia. Segundo a PF, as obras foram encontradas por uma equipe da polícia norte-americana durante visita ao Brasil para um treinamento de inteligência. A extração e comercialização de marfim estão entre as principais causas da diminuição de elefantes, principalmente na África. Vários países proíbem esse tipo de negociação. Ainda assim, cerca de 50 mil elefantes morrem todos os anos. Além das centenas de peças apreendidas em um dos endereços, um homem foi preso por porte ilegal de armas e munição. Desde o início da pandemia, os produtos eram comercializados pelas redes sociais. As multas aplicadas hoje somaram R$360 mil. Sabe-se que, eventualmente, as pessoas que traficam partes de animais podem também atuar no tráfico de animais vivos. Dar ciência à população de que a compra de qualquer parte de marfim, qualquer peça de marfim, ela depende dessa documentação do IBAMA, e quem compra esse material sem essa documentação incorre em crime de receptação. Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, né? Tem que ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Senha, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera, aqui na Rede TV. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou o teste em mais 5 mil voluntários da vacina de Oxford no Brasil. Assim, o total será de 10 mil pessoas. Outra alteração foi a ampliação da faixa etária com a inclusão de maiores de 69 anos. A Anvisa também permitiu que os testes sejam realizados no Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul, além de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, que já faziam parte do estudo. No Rio de Janeiro, o Complexo do Alemão, que é composto por 10 comunidades, começou a realizar exames para detectar a presença ou não da Covid-19 nas pessoas, nos moradores. A expectativa é de que nos próximos dias 5 mil moradores sejam testados. É o que a gente vai conferir na reportagem da Isabela Antais. Cerca de 1 em cada 3 testes para a Covid-19 realizados no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, tiveram resultado positivo. Das 292 amostras realizadas desde ontem, 90 confirmaram a doença entre os moradores. A gente chamar a atenção do poder público e das autoridades e mostrar que a pandemia, sim, nos atingiu e nos atinge diretamente o morador de favela. Para realizar o teste no Complexo do Alemão, o morador terá de acessar um aplicativo gratuito no celular. Só preencher um cadastro e responder a um pequeno questionário com perguntas sobre sintomas associados à Covid-19 e o histórico de saúde. A partir das respostas, a plataforma indica a possibilidade da pessoa estar infectada ou não pelo novo coronavírus. Se o diagnóstico for positivo, o paciente deve chamar até 5 pessoas próximas para a realização do exame. Essa pesquisa ajuda a gente a mapear a propagação do vírus e além de estimar a imunização da região. Essas informações podem ser utilizadas para entender melhor o vírus em pesquisas e para auxiliar as autoridades na tomada de decisão no combate à pandemia. Vale lembrar que os testes para a identificação da Covid-19 estavam sendo realizados em Bangu, Duque de Caxias, Niterói e região central do Rio. Mas, segundo representantes do projeto, o percentual de detecção encontrado no Complexo do Alemão até o momento foi o mais alarmante. Para especialistas, o número elevado de diagnósticos positivos tem ligação direta com as medidas de prevenção precárias instaladas nas comunidades. Eu diria que aproveitar os dispositivos que já existem, como os agentes de vigilância em saúde, os agentes comunitários em saúde, que eles são tão úteis no período de dengue, por exemplo, eles estão muito bem capacitados e preparados para ajudar a população na prevenção do coronavírus nas comunidades.
Além disso, eu acredito que a distribuição de máscaras poderia ajudar muito nessa redução do contato de gotículas e da propagação do vírus. A Prefeitura de São Paulo publicou um decreto que permite o teletrabalho de forma definitiva para mais de 120 mil servidores da administração direta, autarquias e fundações da cidade. A Prefeitura alega que com o home office houve redução de despesas, aumento da produtividade e ganhos ambientais por causa da diminuição dos deslocamentos dos colaboradores. Apesar do home office, os funcionários terão que comparecer à sua unidade de trabalho pelo menos uma vez por semana. Os secretários, subprefeitos e outras autoridades devem apresentar em 90 dias um balanço da implantação das atividades realizadas em cada órgão. O presidente Jair Bolsonaro vetou os estudos sobre a criação do programa Renda Brasil e ainda ameaçou dar cartão vermelho para a equipe econômica. O descontentamento do presidente Jair Bolsonaro ficou evidente logo pela manhã nas redes sociais. A publicação foi motivada por várias reportagens que noticiavam os planos do Ministério da Economia para viabilizar a criação do programa Renda Brasil, que substituiria o Bolsa Família. Entre as hipóteses analisadas, para abrir espaço no orçamento, estavam o congelamento das aposentadorias por 2 anos e a criação de restrições ao seguro-desemprego e ao BPC, o benefício de prestação continuada, pago a idosos e deficientes carentes. Antes mesmo de fazer a publicação nas redes sociais, o presidente convocou o ministro da Economia, Paulo Guedes, até o Palácio do Planalto. Na bronca, que se tornou pública, Bolsonaro criticou a equipe econômica e disse que pode dar cartão vermelho à pessoa que sugerir uma medida dessas. Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem porventura vier propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vivem os aposentados no Brasil. Por fim, Bolsonaro colocou um ponto final aos estudos sobre o Renda Brasil e proibiu que qualquer integrante do governo volte a falar sobre esse assunto. Então, dizer a todos vocês, de onde veio? Pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre esse assunto, pode ser. Mas por parte do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e pobres com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. E última coisa, para encerrar, até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final. Horas depois, Paulo Guedes participou de uma videoconferência e disse que os estudos foram mal interpretados. Quando esses estudos são formulados e começam a ser discutidos, e isso vai para a mídia, e, em princípio, ir para a mídia um estudo não tem problema. De repente você fala assim, o governo está tirando dinheiro dos idosos, dos mais frágeis, para fazer o Renda Brasil. Isso é uma ilação. Não é isso que estava no Pacto Federativo. O que está no Pacto Federativo é uma desindexação de todos os gastos. Guedes ainda negou que o cartão vermelho de Bolsonaro tenha sido para ele. O cartão vermelho não foi para mim, esclarecendo todo mundo. Eu conversei com o presidente hoje cedo, conversamos sobre as notícias dos jornais. Eu lamentei muito essa interpretação, não é? Então, quando, na verdade, começa a transformar as notícias em coisas que não são as que estão sendo estudadas, que é o seguinte, nenhum governo vai propor tirar dinheiro de um deficiente físico para passar para um deficiente físico pobre. Não é isso que está sendo estudado. Apesar de não comprar a bronca do chefe, Paulo Guedes e os assessores dele ficam novamente expostos às críticas de Bolsonaro. Não é a primeira vez que o presidente vem a público para vetar propostas da equipe econômica, o que gera desconfiança nos meios político e econômico sobre a capacidade de Guedes de adotar o rigor fiscal prometido e, ao mesmo tempo, encontrar espaço no orçamento para aumentar investimentos e benefícios sociais, como quer o presidente.
O Ministério da Economia manteve a projeção de queda do PIB de 4,7% no Brasil neste ano. Segundo a pasta, o principal motivo é a pandemia da Covid-19. Para o ano que vem, no entanto, a previsão é de aumento de 3,2%, portanto, um crescimento positivo de 3,2%. A equipe econômica também revisou para mais a projeção de inflação para 2020. A expectativa é que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, encerre o ano em 1,83%. Em junho, o valor projetado era de 1,6%. A mudança foi motivada pela alta no preço dos alimentos, como o arroz. E agora vamos ao comentário de Boris Casoy. Ele fala sobre o apoio dos líderes da maioria dos partidos no Congresso para o fim da reeleição. Boa noite. Depois do meia-culpa feito pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, reconhecendo ter errado ao propor o Instituto da Reeleição, o assunto volta à baila com intensidade reforçada. Uma pesquisa feita pelo jornal Estado de São Paulo no Congresso mostra que 16 de 24 líderes partidários se mostram favoráveis ao fim da reeleição de prefeitos, governadores e presidente da República. Fazem, no entanto, uma ressalva de que essa é uma posição pessoal e não partidária. Fora aqueles que querem o fim da reeleição já para atingir o presidente Bolsonaro, boa parte dos políticos vê com simpatia o fim da reeleição a partir do próximo mandato. A reeleição não trouxe qualquer benefício para o país e para a democracia. É bom lembrar que, durante a campanha, Bolsonaro afirmou que iria propor o fim da reeleição. Todos os presidentes eleitos depois da aprovação da medida foram reeleitos, mas sob a acusação de abuso da máquina administrativa. Se o mandato de 4 anos é insuficiente, como muitos veem, que se discuta a sugestão de Fernando Henrique com um período estendido para 5 anos. Sem reeleição e com mandato maior, teríamos mais rotatividade no poder e não governantes, entre prefeitos, governadores e presidentes da República, passando todo o primeiro mandato em campanha eleitoral, agindo de olho na reeleição, muitas vezes em detrimento da gestão pública. A Rede TV e o Facebook Watch se uniram para trazer um conteúdo exclusivo para você. É o programa Histórias do Dia, exibido de segunda a sexta no Facebook da Rede TV. Lá você encontra vídeos dos mais variados temas, como saúde, cultura, comportamento e curiosidades. E agora, a previsão do tempo com o Igor Silveira. Olá, boa noite. A quarta-feira será com chuva na região norte, partes do nordeste e também no sul do Brasil, onde as áreas de estabilidade devem atingir principalmente o Rio Grande do Sul. A frente fria que está em algumas áreas do sudeste segue para o oceano e o sol aparece. No litoral de São Paulo e também do Rio de Janeiro deve ter nebulosidade, mas o sol começa a ganhar força. No nordeste o dia fica claro, mas ainda tem previsão de chuva fraca e também isolada. No centro-oeste o tempo continua seco e quente e não tem previsão de chuva. Isso pode aumentar os riscos das queimadas. E o governo do Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência por conta das queimadas que atingem a região. Segundo o INPE, já são quase 35 mil focos de incêndio por lá. E amanhã, o dia continua quente em Campo Grande, a máxima pode chegar aos 35 graus. Em São Paulo, a temperatura volta a subir e a máxima será de 31 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. E agora os números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 3.670.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 578.000 permanecem em acompanhamento. E o país acumula mais de 133.000 mortes provocadas pelo vírus.
Dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, divulgados hoje pelo INEP, mostram que no ano passado o Brasil bateu a meta para os primeiros anos do ensino fundamental. Mas no ensino médio, que é sempre a área mais problemática, os números ficaram longe do objetivo previsto. Uma alta de 0,4 ponto percentual. Essa foi a evolução no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica para o ensino médio em 2019. No ano passado, com base nos conhecimentos dos alunos de escolas públicas e privadas em português e matemática, o indicador foi de 4,2 contra 3,8 em 2017. Resultado abaixo da meta prevista, que era de 5 pontos em uma escala que vai até 10. A situação é melhor quando se trata dos primeiros anos do ensino fundamental. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pelo IDEB, os alunos do primeiro ao quinto ano atingiram uma nota de 5,9, resultado superior à meta de 5,7. Já do sexto ao nono ano, o índice ficou em 4,9, próximo ao objetivo de 5,2. Durante a apresentação dos dados, o INEP confirmou que o Enem seriado, que permitirá aos alunos entrar na faculdade com provas anuais, começará no próximo ano. E o secretário estadual da Educação de São Paulo, Rocieli Soares, destacou a importância das escolas de período integral nos resultados do IDEB. A nossa meta, o nosso objetivo, no nosso planejamento estratégico, é fundamental o avanço na escola de tempo integral, por inúmeros aspectos. O número de alunos está diminuindo, o número de jovens e crianças no Brasil está diminuindo. Então, cada vez mais eu tenho capacidade ociosa em determinados lugares, podendo avançar sobre esse aspecto. Mas, em geral, no Brasil, as escolas de tempo integral têm tido resultados melhores, mesmo aquelas que estão em lugares socioeconômico, por exemplo, vulnerabilidade maior. Certamente isso tem um grande impacto hoje, um dos fatores de impacto no crescimento do IDEB do ensino médio. As 10 primeiras do estado no ensino médio são escolas do programa de tempo integral. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que existe um opositor do governo dentro do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tem divulgado dados negativos sobre as queimadas na Amazônia. Apesar da acusação, Mourão não citou nomes. O INPE não quis comentar a declaração. Eu recebo o relatório toda semana. Até dia 31 de agosto, nós tínhamos 5 mil focos de calor a menos do que 31 de agosto do ano passado, de janeiro a agosto. Agora, o INPE não divulga isso. Por quê? Não é o INPE que está divulgando, é o Dr. Dacton lá, que é o diretor do INPE, que falou isso. Não, é alguém lá de dentro que faz oposição ao governo. Eu estou deixando muito claro isso aqui. Aí, quando o dado é negativo, o cara vai lá e divulga. Quando é positivo, não divulga. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.